negarás, o mestre falou, mas eu afirmei, nunca, jamais te seguirei, na morte ou na dor, contigo estarei. Sou teu Senhor, e agora ao negar, eu me ponho a chorar, ao lembrar-me do seu olhar. Posso dizer, salvou-me seu olhar de amor, salvou-me, mudou meu viver, salvou-me, seu olhar me fez livre, salvou-me, oh, oh, salvou. Se tu estás a ele negar o olhar de amor, sei que vai lhe alcançar, vai transformar sua vida. Afinal, você estará livre das forças do mal. Ergo olhar ao céu, vejo a face do Pai, os seus olhos vão te falar. Sempre te amei, salvou-me seu olhar de amor, salvou-me, mudou meu viver, salvou-me, seu olhar me fez livre, salvou-me, oh, oh, salvou. Salvou-me seu olhar de amor, salvou-me, oh, oh, salvou, oh, oh, salvou. Amém. Bom dia a todos. É uma enorme satisfação estar aqui e pela primeira vez tendo a oportunidade de falar do amor de Deus nessa igreja tão bonita. E a gente sonhou junto, né? Então eu fico muito feliz e feliz também por rever tantos queridos, tantos convidados também. Tem um banco aqui então que parece, eu vim fugindo assim e acho que tem gente fugindo também, né? Prazer ver vocês. Os papais também, né, Cleito? Está sorrindo, né? Que bom. Que bom. A gente fica muito feliz. E eu estou extremamente feliz porque eu vim ver o Daniel. Estava com saudade dele, ele está aqui esses dias. E quando a gente liga para falar no telefone, ele não dá muita, né? Mas eu estou feliz porque ele está aqui hoje e vou levar embora, né? Amanhã eu levo para ficar comigo. Mas eu queria falar com vocês nessa manhã, dividir com vocês alguns pensamentos que eu ando tendo, mas eu primeiro queria contar para vocês uma historinha do Otávio. Ninguém conhece o Otávio, fica perguntando assim, nossa, que Otávio? Ninguém conhece, nem eu. O Otávio é o aluno mais destacado do terceiro ano. Tem 9 anos o Otávio. É o aluno mais destacado do terceiro ano, consegue boas notas, todos os trabalhos
mas tem um problema sério. O Otávio não gosta de estudar. E ele já falou para os pais assim, olha, não quero mais saber desse negócio de estudar, já deu, eu já aprendi tudo que eu precisava aprender. Chegou para mim. 9 anos, né? E aí, o que você vai fazer, meu filho? Eu vou trabalhar, mãe, eu não quero mais estudar. E o que você vai fazer com o 3º ano? Vou dar aula para o 2º ano, mãe. A gente às vezes faz isso, né? A gente se coloca assim, eu já sei tudo que eu preciso saber. Eu já cansei, eu acho que não tem mais novidade, não. Eu já conheço o suficiente para me dar bem nessa vida. Mas quando a gente fala de vida espiritual, quando a gente fala do conhecimento que nós precisamos ter com Deus, a coisa muda um pouquinho, né? Nós precisamos estabelecer uma palavra muito forte na nossa vida que se chama certeza. Vocês sabem qual é a pergunta que levantou mais dúvidas em toda a história da humanidade? É assim, ó, você tem certeza? Você pode estar certo de alguma coisa, mas se alguém pergunta para você assim, você tem certeza? Às vezes nós precisamos ter certeza. Certeza de algumas coisas muito importantes sobre Deus. E eu queria compartilhar com vocês isso. 2 passagens, vamos abrir as nossas Bíblias. 2 passagens têm me feito pensar muito ultimamente a respeito dessa questão da certeza. E eu queria que você abrisse comigo. Primeiramente, lá em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 14. Paulo fala de uma coisa aqui que me deixa assim preocupado, e eu sempre penso nisso em relação à minha vida cristã, e eu queria compartilhar isso com vocês. Eu sempre gosto de pregar pensando que eu prego também para mim. E olha só o que ele diz. Efésios, capítulo 4, versículo 14. E ele fala para mim e para você, escrevendo aos Efésios, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor, por quê? Todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. É sério isso, né? Paulo está dizendo assim, olha, eu fico preocupado com a igreja, porque nós não podemos ser como crianças em que a gente conta uma história, ela acredita, a gente conta outra, ela acredita também. A gente precisa ter certeza de algumas coisas. Quando eu ainda frequentava a Igreja do Progresso, em Belo Horizonte, sempre tinha um garotinho comigo, o Juninho. O Juninho hoje está terminando teologia, o 4º ano de teologia, já é pastor auxiliar, né? Mas na época ele era pequenininho, andava comigo para todo lado, e um dia ele chegou lá na igreja com um livro de gravuras com vários animais, né? Eu, assim, naquele momento, comecei assim, agora que eu vou fazer uma arte, né? E eu abri o livro, tinha lá um boi, e eu falava, olha aqui o cavalo. E aparecia uma girafa, e eu olho o passarinho. E o Juninho, né, meu fã, foi acreditando naquilo tudo, e a mãe dele levou uma semana para tirar aquela informação trocada da cabeça dele. A gente não pode ser como o Juninho era pequenininho. Nós precisamos ter certeza de algumas coisas. E Paulo estava preocupado com isso. Eu não posso ser levado para lá e para cá como cristão por qualquer vento de doutrina, por qualquer história que apareça. Eu preciso estabelecer isso de uma maneira muito correta na minha vida. Eu não posso ser agitado assim para lá e para cá. E depois, eu queria que você abrisse na 2ª carta que Paulo escreveu a Timóteo. E aqui ele fala de alguma coisa que é o gatilho que nós vamos usar para refletir sobre a certeza que precisamos ter na palavra de Deus. 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 12. Paulo está falando aqui no pedacinho do capítulo 1 a respeito do zelo, da fidelidade com que ele pregava, acreditava e trabalhava para Deus. E esse zelo e essa firmeza de Paulo eram tão grandes que às vezes ele sofria perseguições. E ele dizia assim, agora escrevendo para Timóteo no versículo 12, olha, é por isso que eu estou sofrendo essas coisas. Todavia, né, eu não me envergonho. E olha só que afirmação que ele faz, e nós precisamos compartilhar. Porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até aquele dia. Olha só, Paulo no primeiro momento diz assim, eu ando preocupado com essa igreja. Nós não podemos ser levados para lá e para cá por ventos de doutrina.
Essa igreja não pode achar, não. Essa igreja não tem que achar, essa igreja tem a lei, essa igreja tem o conhecimento da verdade, essa igreja tem firmeza de propósito, de princípio. Nós não podemos ficar achando, não. Pessoas que não conhecem Deus suficientemente podem achar, têm direito de achar. Nós que recebemos de Deus revelação, nós que recebemos de Deus salvação, nós que tivemos a oportunidade de vislumbrar todo o poder de Deus na pessoa de Cristo Jesus, não podemos achar. Paulo estava preocupado com isso. E depois ele diz assim, olha, eu posso até sofrer, eu posso até ser perseguido, mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei o quanto Ele é poderoso. E eu comecei a estudar sobre a questão da certeza, e é interessante como tantos e tantos heróis bíblicos tiveram certeza. Certeza da pessoa de Deus, da ação de Deus, do poder de Deus. E dentre esses muitos, eu destaquei Elias. E eu queria que você abrisse comigo 1 Reis. Nós vamos ao capítulo 17. Eu queria, aqui utilizando uma frase de Elias, uma frase só, destacar algumas certezas básicas que nós precisamos ter na nossa vida cristã. Eu preciso disso e acredito que todos nós precisamos, como cristãos individualmente, como igreja. 1 Reis capítulo 17. Essa é a primeira vez que Elias aparece no cenário. E Elias já aparece de forma assim, dura, ele já aparece brigando, ele já aparece bravo, questionando aquele que estava fazendo tudo errado, que era Acabe. E ele diz assim, olha, versículo 1 do capítulo 17. Então Elias, tesbita, lá de Tisbé, uma cidadezinha pequenininha, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Aí vem a frase, olha. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Ponto final, e Elias vai embora. Certeza. Deixa eu dividir com vocês 3 certezas básicas sobre Deus que estão aqui nessa frase, e essas 3 certezas básicas nos devem levar a outros pensamentos muito assertivos a respeito de Deus. A primeira coisa que nós precisamos ter, a certeza que nós precisamos ter, Elias tinha também. Elias tinha a certeza da realidade de Deus. Tão certo como vive o Senhor. O Deus que nós precisamos conhecer não é um Deus de fábula. Não é força, não é sopro, não é um poder que está contido um pouco em cada coisa. Não, nosso Deus é Deus real, é Deus pessoal. Os personagens bíblicos sabiam isso. Jesus Cristo veio mostrar isso. É um Deus pessoal, um Deus de sentimento, um Deus que está presente, um Deus que completamente envolvido com a nossa história. Não é uma fumaça, uma névoa, não é um conto, não é fábula, não é um personagem do livro que alguém escreveu. É um Deus de verdade. A realidade de Deus é algo tão concreto que independe de nós. Eu acreditando ou não acreditando, Ele existe. As pessoas acreditando ou não, Ele existe. As pessoas adorando a Ele ou não, Ele existe. O nosso Deus é um Deus que está presente. Quando eu digo que o meu Deus é real, isso faz toda a diferença, porque se o meu Deus é uma fábula, a minha identidade é afetada. É na realidade de Deus que a minha identidade como pessoa, como ser criado, está fundada. Se Deus não existe, eu deixo de ser fruto de amor para ser só acaso. E eu não quero ser só acaso. Se o meu Deus não é real, se Ele é só fábula, história, convenção, se Ele é só energia que emana de algum lugar, eu deixo de ter identidade afirmada em amor para ser obra simplesmente do acaso, de um processo evolutivo. E aí os meus valores, as minhas ideias, aquilo que para mim é precioso, passa a ser simplesmente convenção humana. Por isso que a minha certeza na realidade de Deus é importante. Quando eu acredito em Deus com senso de realidade, de um Deus pessoal, poderoso, amoroso, eu começo a entender que eu sou muito mais do que acaso, eu sou criado. Tudo bem, eu perdi, mas fui resgatado. E na minha identidade agora com Deus, eu começo a entender que esse resgate me foi feito com amor, que me adotou e agora eu sou filho. E quando a realidade de Deus se afirma na minha mente e no meu coração, eu entendo a minha origem. Aí os quês, os quandos, os porquês, os ondes começam a fazer sentido, começam a ser respondidos, porque eu não sou um produto de acaso. A realidade de Deus, queridos, ela nos salva de massificação.
Eu não sou mais aquele produto do meio que tem que vestir o que todo mundo veste, fazer o que todo mundo faz e ser igual a todo mundo, porque eu tenho identidade. Eu fui feito por Deus em amor de uma maneira única, individualmente, amorosamente. Eu preciso ter essa certeza, nós precisamos enquanto igreja. Deus é real, Deus é presente, isso afirma a minha identidade, isso afirma a minha origem, e isso me dá base para outra certeza importante que Elias aqui descreve na sua frase. Ele diz assim: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Se Elias tinha certeza da realidade de Deus, ele também tinha certeza da presença de Deus. Queridos, o senso da presença de Deus é uma certeza que nós precisamos ter muito, mas muito fundamentada no coração. Veja só, quando Elias falou essa frase, qual que era o contexto histórico, vocês se lembram? Acabe tinha feito o quê? Derrubado tudo que era lugar de adoração, né? Acabe tinha implantado um falso sistema de adoração com um Deus falso, um Deus que não era real. E o que Elias estava dizendo é assim: olha, não importa se você destruir a igreja, não importa se o templo for derrubado, a presença de Deus permanece apesar dos lugares, porque Deus é que torna santo e sagrado os lugares, Deus é que faz diferença, porque Ele é presente. Então o meu Deus é real e é presente, Ele vive e eu estou diante da face dEle. Esse senso de presença nos impediria de fazer tanta coisa errada. Nós fomos doutrinados pouco a pouco, infelizmente, né? E Paulo estava falando isso lá, lembra dos ventos de doutrina? Lembra lá dos enganos dos homens que ele fala que estava preocupado? De alguma maneira, nós começamos a acreditar que a presença de Deus estava contida em alguns lugares. E é por isso que, tradicionalmente, quando eu venho à igreja, aí eu coloco uma roupa melhor. Aí eu deixo de fazer algumas coisas que lá fora eu faço. Porque Deus está aqui, mas lá fora eu não sei. Queridos, a presença de Deus é constante. Se nós desenvolvêssemos, conforme a vontade de Deus, o senso da presença dEle conosco, nós faríamos coisas muito melhores e evitaríamos fazer outras tantas que desonram o nome de Deus. A presença de Deus tem que ser uma certeza para eu ter uma vida cristã consistente. Deus é presente. E olha, muitos personagens sabiam disso, mas tem uma citação de Moisés que eu queria dividir com vocês, lá em Êxodo, capítulo 33. Isso aqui é fantástico e a gente precisa começar a desenvolver na nossa vida esse senso da presença de Deus. Deus não é limitado por nenhum tipo de circunstância, de espaço, de distância. Ele está presente conosco. E pessoalmente, e olha só, no capítulo 33, Moisés está rogando justamente a presença de Deus. E lá no versículo 15, né, do capítulo 33, Moisés faz um pedido a Deus e logo depois do pedido ele faz uma afirmação que a gente devia guardar no coração. Olha só o que ele diz. Então lhe disse Moisés: se a tua presença, Êxodo 33, 15, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. E olha a afirmação que ele faz. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Pois como é que as pessoas vão saber que eu sou diferente, que eu recebo salvação, que eu fui redimido? E aí ele, de novo, afirma de forma interessante: não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Querido, se existe uma coisa que nós precisamos ter certeza, logo após entender que Deus é real, é que Ele é presente. O Deus que transcende todas as coisas, o Deus que é encausado e que é muito maior do que aquilo que Ele criou, Ele também, de forma maravilhosa, é imanente. A imanência diz respeito à existência real da pessoa de Deus em todos os lugares. É difícil para a nossa mente finita entender, mas é fácil para o nosso coração fervoroso aceitar que não importa onde eu esteja, Deus está comigo. Não importa o que eu esteja fazendo, Deus está comigo. Mas quando eu começo a perder o senso da presença de Deus, eu começo a agir de forma equivocada. Deus continua comigo. O problema é que o meu coração endurecido começa a deixar de sentir a presença dEle. Começa a deixar de perceber a presença dEle. E essa certeza nós precisamos ter na nossa vida cristã. Deus está presente. É por isso que você ora.
Essas duas certezas dão a você também uma certeza muito forte da oração. Se nós não acreditássemos na realidade de Deus e também na presença dEle, para que orar? Nós oramos nessa certeza e a oração se transforma numa firme convicção de que Deus é um Deus presente, que ouve e que pode fazer alguma coisa. É a minha origem, lembra? A minha origem firmada, a minha identidade firmada na realidade de Deus, que me dá a condição de, dobrando os meus joelhos, e entender que de uma maneira miraculosa, Deus está me ouvindo. Deus sabe o que eu preciso. Essas certezas são importantíssimas para que a minha vida cristã não seja só uma série de encontros sociais que acontecem no final de semana. Porque quando essas certezas estão firmadas, não importa se a igreja está cheia ou está vazia. Não importa se eu estou longe de casa ou se eu estou com a família. Não importa se existem pessoas me observando ou não. Eu faço o que é certo e eu ajo de maneira correta porque eu tenho certeza de que um Deus real está presente comigo. E essa certeza da oração é uma coisa fantástica, porque Deus não só nos dá essas afirmações do seu poder e realidade, como Ele diz assim, olha, você pode falar comigo e cobrar de mim uma ação divina. E Jeremias falou isso de uma maneira muito bonita, né? Deus, aliás, falou e Jeremias registrou, né? Vocês vão me buscar. E vocês vão me achar quando buscarem de todo o coração. E olha, Deus está pronto para agir. É a terceira certeza, porque Elias diz assim, olha, voltando lá ao capítulo 17 de 1 Reis. Tão certo como vive o Senhor, Deus é real, perante cuja face estou, Ele está presente. E aí Elias fala uma coisa estranha, né? Não vai ter nem chuva, nem orvalho, só quando eu falar. Que coisa, né? Por que ele pensou nisso? Elias tinha certeza que o poder de Deus estava à disposição dele. E essa é uma certeza que você precisa ter. Quando nós somos chamados para fazer o trabalho de Deus, quando nós somos chamados para falar do amor dele, quando nós somos confrontados com dificuldades, com desafios, quando a gente pensa que a vida está toda complicada, tudo está enrolado, quando a gente pensa que não tem mais esperança para nada, quando a gente começa a pensar que não adianta, que fé está sendo vã, que essa sociedade está caminhando de mal a pior e que a igreja está indo junto, quando todas essas coisas estão pressionando, eu preciso ter certeza que o poder de Deus está à minha disposição. Não sou eu. Não sou eu quem faz, não sou eu quem realiza. Deus bondosamente me protege, me guarda, cuida de mim e me usa. Se Ele é real e se Ele é presente, Ele é poderoso. E esse poder tem que estar aqui no meu coração, uma convicção muito forte de que eu sou um instrumento pelo qual Deus pode fazer o seu poder fluir. E Ele faz, desde que a gente tenha certeza. Agora, como é que eu posso ter uma vida espiritual forte se Deus, às vezes, eu considero como aquele personagem de história, aquela imagenzinha de um homem de branco, de barbinha, carregando um bordão. Às vezes Deus para mim é uma força. E Deus afirma de forma muito amorosa que nós somos criados à imagem dEle, parecidos com Ele, semelhantes a Ele, em amor. E o tempo todo Ele está conosco. Jesus é a prova incontestável de que Deus se parece conosco, se preocupa conosco, nos ama, está presente, e Ele mesmo disse assim, olha, a minha presença física agora não está mais, mas eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século, e depois disso ainda estarei de forma mais presente ainda, porque os seus olhos serão abertos. Que tipo de vida espiritual eu posso ter se eu não acredito que Deus é real, presente, poderoso, e que age em meu favor e por meio de mim? Eu preciso ter essas certezas. Essa certeza de Elias, essa certeza do poder de Deus, ela nos conduz a tantas outras coisas, a certeza da salvação, por exemplo. Quando eu sei que Deus é real, presente, amoroso, poderoso, eu posso ter certeza que você é salvo por quem Deus é e também por quem eu sou. Por quê? Porque eu sou. Porque eu me firmo, enquanto pessoa, na realidade de Deus. Lembra? Criado por Ele, resgatado por Ele, amado por Ele, redimido por Ele. Não só o senso da realidade de Deus me fala da minha origem, como também fala do meu destino na salvação. Deus é maravilhoso. A certeza da salvação me conduz à certeza da graça. A certeza da graça me conduz ao pensamento de que eu posso ser uma pessoa boa. Paulo estava dizendo assim, olha,
Nós podemos ser transformados quando renovamos a nossa mente. E sabe o que faz com que a nossa mente seja sempre renovada e sempre disposta? O esclarecimento da dúvida através da certeza. E Deus nos dá a certeza de todas essas coisas. E aí eu começo a acreditar que eu posso ser bom, porque o Deus que eu acredito é real, é presente, é poderoso, é um Deus com quem eu posso me comunicar, é um Deus gracioso. E lá em Romanos capítulo 12, Paulo diz que quando nós transformarmos a nossa mente, renovarmos a nossa mente com base na certeza, nós vamos poder experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só quem é uma pessoa boa encontra prazer, encontra aquilo que é bom, agradável e perfeito na lei de Deus. É por isso que a nossa conduta cristã se firma na certeza, queridos. Eu não posso, fica parecendo um discurso assim, vazio. É como a gente pegar, e eu trabalho com crianças, é como a gente pegar lá os menininhos de 4, 5 anos e passar para eles um monte de regras difíceis e falar assim, agora cumpre. Eles não conseguem, porque eles não assimilam. Eles precisam de uma certeza relacional. Eles precisam entender que devem fazer aquilo, porque quem está pedindo para que eles façam é bom, se preocupa com eles, está presente, não só para estar observando, mas para estar ajudando. É assim que Deus faz com a nossa conduta cristã. Eu começo, na minha vida cristã, experimentando o que é bom, e aí eu começo a fazer diferente. E essa minha conduta cristã é possível quando eu sei a minha identidade. Os símbolos que indicam que eu sou uma criatura de Deus amada por Ele. É possível quando eu sei que o meu Deus está presente, me apoiando e me amando. É possível porque eu sei que Ele me salvou. É possível porque eu sei que existe o Espírito Santo trabalhando. A gente começa a agir de acordo com a esperança que existe em nós. É gostoso quando a gente vai estudando a Bíblia e percebendo isso, né? Lá em Atos capítulo 17, Paulo percebe de uma maneira tão bonita a questão da realidade, da presença e da atuação de Deus, que ele diz assim, olha, é em Deus que nós vivemos, que nós existimos e que nós nos movemos. Nós existimos em Deus, nós nos movemos em Deus, nós vivemos em Deus, estamos imersos em Deus. E nós precisamos fazer essa certeza piscar aqui na nossa mente. Eu me lembro que estava lendo a respeito dessa citação de Paulo, e o autor disse assim, né? Um jovem recruta da marinha estava no submarino, e aí o comandante ergueu aquele periscópio e mandou ele olhar. E ele foi dando aquela volta de 360 graus no periscópio, e ele via assim, água de todos os lados, né? E aí o comandante perguntou para ele, o que você está vendo? O que ele respondeu? Estou vendo nada. Como você não está vendo nada? Olha de novo. Ele olhou, deu outra volta no periscópio e disse, eu não estou vendo nada. Esse é o erro de percepção. Você está vendo centenas e centenas de quilômetros de mar. E você está envolvido, existindo, vivendo e se movendo nele. A gente precisa mudar a percepção do Deus distante, do Deus mito, lenda, para do Deus pessoal, presente. E nós estamos imersos nele. Para tudo que nós olhamos, existe o toque amoroso de Deus. Mas a minha percepção, a minha vida cristã precisa ser construída em certeza. Nessa certeza. Na certeza da realidade, da presença, do poder, do amor, da salvação, da graça de Deus. Quando a gente tem essa certeza, a gente tem certeza também da transformação. Muda a visão, muda a forma de pensar e muda a forma de fazer. Caminhando para o final, abra sua Bíblia comigo, lá em Deuteronômio, capítulo 11. Eu quero que você deixe sua Bíblia aí aberta, porque a partir do versículo 8, do capítulo 11, lá atrás na história de Israel, Deus falando com seus filhos, disse assim, olha, existem muitos benefícios na obediência de vocês. E com o passar dessa história, as pessoas foram deixando de ter certeza. Deixando de ter certeza da realidade de Deus, deixando de ter certeza da presença constante dEle,
deixando de ter certeza até do poder de Deus que aquele povo viu muitas vezes atuando na vida deles. E aí chegaram os dias em que Acabe, infelizmente, se valendo dessa dúvida constante, dessa forma de relacionamento tão distante com Deus, começou a instituir o culto a Acabe. E aí Elias aparece e diz aquela frase. O que ele disse mesmo? Põe no seu coração, decore. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, Deus real, perante cuja face estou, Deus presente. Não vai cair nem chuva, nem orvalho. Deus poderoso agindo através de mim. De onde Elias tirou isso? Leia aí o versículo 16 na sua Bíblia, capítulo 11, 16. Deus está dizendo assim, dos benefícios da obediência, ele começa dizendo assim, guardai-vos. E o que mais que ele diz? Não suceda que o vosso coração o quê? E faça o quê? E siga outros deuses. E o que Acabe estava promovendo mesmo? E aí o que Deus diz mais assim? Porque isso acontecer, eu vou fazer o quê? Eu vou fechar os céus. E não vai haver chuva. E cedo vocês vão ser eliminados da terra. Elias não estava inventando nada. Elias estava cobrando a promessa de Deus. E Deus honra aqueles que têm certeza da sua realidade, da sua presença, do seu poder e que têm certeza das suas promessas. Nós precisamos, queridos, urgentemente desenvolver certeza. Não dá mais. Você que é jovem, adolescente, o mundo está jogando um monte de coisa na sua cabeça. Eu acho, pode, é legal, todo mundo faz. Tenha certeza. Eu não vou sair por aí fazendo, bebendo, vestindo, só porque todo mundo faz. Lembra, eu sou fruto de um Deus pessoal, real, que me criou em unicidade. Eu não sou um produto de massificação, eu não preciso fazer o que todo mundo faz. Eu não preciso ir atrás dos ventos de doutrina. Você que é adulto, tem dúvidas, algumas coisas estão brigando na sua mente. Eu faço tudo tão certo, mas parece que a minha vida não anda. Tenha certeza, certeza do Deus que é real, presente, poderoso e que já disse para você também, com muita certeza nas suas promessas, que esse mundo não é justo e que Ele virá resgatar você desse mundo. Então pare de sonhar com as coisas que estão aqui, tenha certeza das coisas que estão por vir, que são promessas de Deus. Você que pensa que a vida está muito complicada porque o seu coração já está distante demais de Deus e não dá mais para mudar, tenha certeza de que Deus pode operar em você, que Deus pode fazer em você tanto o querer como o realizar. O Espírito Santo trabalha em você, certeza é uma das coisas que nós precisamos ter firmadas no coração. Certeza da presença, da realidade, do poder, do amor, da graça, da salvação, da transformação, senão minha vida cristã é só encontro social de fim de semana. Senão as minhas ofertas não têm valor, senão a minha adoração é vazia, senão eu começo a fazer tudo que todo mundo faz, ficando igualzinho ao mundo e ainda achando, e essa palavra é perigosa, que estou louvando a Deus. Queridos, vamos ter certeza. A última passagem. Romanos. Eu gosto das certezas afirmadas. Romanos capítulo 8. Eu gosto muito das afirmações taxativas de Paulo. Versículo 38. Olha como Paulo começa dizendo assim, eu tenho certeza. Romanos 8, 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu estou bem certo. Nós precisamos desenvolver essa certeza ao ponto de poder dizer como Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou bem certo que Ele é poderoso. Realidade?
e poder, e que está comigo. Jó clamou isso de maneira tão bonita, né? Eu sei que o meu Redentor vive. Nós precisamos sair dos versículos decorados para os versículos vividos, para que a nossa vida cristã seja condizente. Porque a nossa carência de Deus é muito grande. E nós vamos ser bem-aventurados, felizes, se nós entendermos o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós precisamos de certeza, o quanto nós precisamos desenvolver a nossa salvação em certeza. Essa nossa carência de Deus precisa ser resolvida com a única pessoa que pode resolvê-la, Cristo Jesus. Que nós possamos meditar profundamente na nossa necessidade de Deus e desenvolver a certeza de que precisamos para estar com Ele em segurança, aqui e depois. Vejo o mundo carente de esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor. O mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente dessa guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz, a certeza da manhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor
será meu Senhor e Rei. Nós cantamos através do Clailton a certeza. E a arma contra os ventos de doutrina, a onda de achismos e de tendências culturais profanas é certeza. E eu queria que você levasse com você a ideia de que certeza é confiança plena, esperança convicta, resolução firme, transparência total, entrega irrestrita, zelo absoluto e uma ação coerente com o Deus que nos salva e que certamente nos ama de maneira incomensurável. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos a realidade do Senhor na nossa vida. Queremos te dizer nessa manhã que nós queremos andar na sua presença, recebermos o seu poder na nossa vida, para nós vivermos dignamente, refletindo a todas as pessoas o amor extraordinário de Cristo que repousa sobre cada um de nós. A sua graça nos alcance, a sua misericórdia nos cubra, e ao levar-nos da sua casa nessa manhã, o Senhor faça isso e nós tenhamos a certeza de que o Senhor caminha conosco em todos os lugares por onde vamos. Protege-nos, guia-nos, registra no seu livro real o nosso desejo de servi-lo, conforme nós te oramos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa, em paz estou